Então, muito boa tarde, queria cumprimentar a todos, queria começar por cumprimentar naturalmente os nossos candidatos à Junta de Freguesia, a esta União das Juntas de Freguesia, quer naturalmente ao Nuno, que mais uma vez vai ser o candidato principal, mas também a todos aqueles que com ele têm colaborado, os novos aderentes às listas, que é muito importante para nós que haja cada vez mais pessoas disponíveis para a prática política, porque nós precisamos dos melhores na política e sei que vocês são dos melhores. Portanto, parabéns e muito obrigado por estarem connosco. É assim que se faz a cidadania. Queria também cumprimentar o Miguel Pereira Leite, nosso candidato à Assembleia Municipal. Sabem bem a importância que nós damos à Assembleia Municipal e sabem o prestígio que a Assembleia Municipal do Porto ganhou desde que o Miguel assumiu a presidência. Isso foi reconhecido por todas as forças políticas, acho que não é preciso dizer mais nada, mas é muito importante que a presidência da Assembleia Municipal do Porto esteja na mão de alguém que dignifique esse órgão, que dignifique a cidade e que nos honra no dia-a-dia pela forma como intervém, como participa e como nos representa. Queria dar um abraço especial ao Domingos Gomes. Há 4 anos, o Domingos Gomes era um garboso adversário nosso, não ganhou, mas ficamos com uma... Eu já tinha muita estima por ele, mas acho que agora todos temos ainda mais e, portanto, queria cumprimentá-lo. Dizer que vê-lo aqui é prova de que a democracia na cidade do Porto está viva. Muito obrigado por aqui estar. E então, deixem-me falar um pouco sobre o Porto. Como é evidente, e como o Nuno disse, eu procurei sempre não interferir na gestão das freguesias. E, no entanto, nós tínhamos, o nosso movimento tinha vencido em 5 das freguesias. Procurei sempre que as freguesias fossem, como está definido na Constituição, entidades e instituições autónomas. São autónomas. Não podem ser vistas como uma direção regional da Câmara Municipal do Porto ou uma direção do bairro da Câmara Municipal do Porto. Elas têm que ser capazes, também elas, de fazer o seu trabalho, de dialogar com os serviços da Câmara, e sempre que isso foi preciso, isso foi feito. Sempre que precisaram de dialogar comigo, acho que estive sempre disponível. Aconselhamos mutuamente, mas não pode haver figuras tutelares. Se nós nos queixamos tanto do centralismo em Portugal, não podemos querer que a Câmara Municipal do Porto seja um elemento centralista. É uma questão óbvia. E, portanto, acho que durante este tempo muito foi feito no sentido da descentralização de competências e certamente que mais ainda pode ser feito através da alocação de recursos que permitam às freguesias desempenhar determinadas tarefas que, por via da proximidade, desempenham melhor. Mas nós estamos a fazer isto com as freguesias num modelo de verdadeira descentralização, ou seja, cada nova competência vai acompanhada do respectivo envelope financeiro. Não é como algumas descentralizações de que por aí se fala, em que nos querem mandar competências para nós apenas para que o Estado Central poupe dinheiro. Isso não, muito obrigado, porque isso acaba com as boas contas, com as contas à moda do Porto. E por isso mesmo temos feito este caminho. Já houve uma grande descentralização nestes 4 anos e vai continuar. E nós estamos sempre abertos a discutir novas competências que as juntas possam ter no âmbito daquilo que está previsto na lei, mas sem precipitações. As precipitações levariam naturalmente a pôr em causa as boas contas, as contas à moda do Porto. E eu não me canso de dizer que há 4 anos, eu sei que as pessoas acreditaram que nós vinhamos pela cultura. Eu sei que as pessoas acreditavam que nós íamos fazer pela economia. Eu sei que as pessoas acreditavam que íamos fazer pela coesão social. Mas acreditem, muitas das pessoas que nos escolheram há 4 anos, escolheram-nos porque viram em nós a garantia das contas à moda do Porto, de uma tradição e também de um caminho. E hoje, quando nós ouvimos alguns dos nossos concorrentes falam de milhões e milhões para verterem em cima de problemas que se resolvem com políticas, que se resolvem com articulação e com sinergias, devemos lembrar que isto que nós conseguimos, minhas amigas e meus amigos, vai embora num instante. Isto desaparece. As boas contas, basta um ano, desaparecem. Basta não ter juízo, basta prometer coisas que depois, eventualmente, se tem que cumprir. Porque, como eu já disse, às vezes mais perigosas do que as promessas que não são para cumprir, são as promessas que alguns querem cumprir. São muito mais perigosas. Porque as que não querem cumprir, normalmente não custam muito dinheiro. Eu tenho medo daquelas promessas que eles querem cumprir, muito medo. Bom, mas onde é que nós estamos no meio disto tudo?
Passaram 4 anos, não vou fazer naturalmente o resumo dos 4 anos. O Nuno fez sobre a Foz, Virgílio Leal do Ar e bem, não me compete aqui falar sobre os 4 anos, mas deixem-vos dar qual é a minha perspectiva. Eu acho que a cidade nos últimos 4 anos mudou radicalmente. Basta pensar no que se discutia há 4 anos, exatamente por esta altura antes das eleições. Pensem bem no que se falava. Qual era o grande problema da cidade? Ninguém vos falava do turismo, ninguém vos falava da pegada, ninguém vos falava da gentrificação. Falava-se quê? Reabilitação. A cidade precisava de ser reabilitada. Uma enorme percentagem dos prédios estavam em ruínas, as ruas estavam abandonadas, já ninguém lá queria viver. Reparem, já ninguém lá queria viver. Era isto que se dizia. E cada um de nós tentava dar a sua solução para isso. Aquela que foi a solução que nós apontamos acabou por se verificar. Nós dissemos que isto fazia-se através de políticas. Não se fazia apenas através de milhões de investimento público que não existiam. E acho que isso foi conseguido. Não foi conseguido por mérito de nós, foi feito connosco. Foi feito pelo mérito das pessoas que acreditaram na cidade. Hoje, passado 4 anos, felizmente que isso está esquecido. Eu não me estou a queixar disso estar esquecido. Felizmente esse assunto parece estar esquecido. Até parece que algumas pessoas já esqueceram que há partes significativas da cidade que ainda precisam de ser reabilitadas. Há muitas partes da cidade que precisam de continuar a ser reabilitadas. Agora, subitamente, o que se fala é de pressão. Da pressão sobre as populações, da pressão do turismo, da pressão... Ou seja, no fundo, o que é que acontece? A cidade mudou radicalmente. E tínhamos a consciência disto. Independentemente da pegada que a todos nós, de uma maneira ou de outra, nos afeta, deste crescimento, porque a uns afeta porque há mais trânsito, a outros afeta porque os preços aumentaram, a outros afeta porque subitamente chegam a um lugar onde gostavam de estar sozinhos e subitamente já não estão sozinhos. Apesar de tudo, a verdade é que isto representa sucesso. E aquilo que nós temos que pedir aos portuenses é que acreditem que, da mesma maneira que nós conseguimos, todos juntos, com todos os portuenses, através de políticas que não estragaram as contas da cidade, que não nos aumentaram pelo mesmo preço daquilo que a Câmara nos proporciona, que se fomos capazes de virar, se fomos capazes de dar continuidade a políticas que já vinham sendo seguidas e que nós continuamos, com as boas contas, com a habitação social e continuamos, se fomos capazes, apesar de tudo, de induzir investimento, queremos que acreditem que nós vamos ser os capazes de gerir o sucesso, sem negar o sucesso, sem fazer marcha atrás e ao mesmo tempo sem fazer loucuras. Mas nós vamos ser capazes de gerir o sucesso porque nós gostamos do sucesso. O Porto gosta do sucesso, sempre gostou, e o Porto foi sempre capaz de o fazer. E portanto, a principal promessa, quando nós falamos de sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é exatamente isto. Sustentabilidade é nós sermos capazes de gerir o sucesso que a cidade teve e garantir que a cidade continua a ser uma cidade confortável e interessante, mas uma cidade de oportunidades. E, por favor, não tentem fechar a cidade. Eu, quando ouço falar algumas forças políticas que querem proibir a construção de hotéis durante um tempo, eu pergunto, mas depois querem fazer o quê? Querem fechar o aeroporto Francisco Sá Carneiro por uma porta ali à frente? Impedir as pessoas de entrar na cidade? Querem que o comércio tradicional, ainda ontem tivemos um jantar com pessoas que estavam a falar do comércio tradicional e dizem isto tem sido extraordinário, nos últimos 4 anos finalmente se deu a volta. Querem que esse comércio tradicional desapareça? Querem que a gente pegue nos turistas e os enfie em caminhonetes e mande para os centros comerciais, periféricos? Eles não iriam de qualquer maneira. É isso que querem? Nós não queremos. Nós queremos que a cidade seja capaz de ser confortável para nós, ser interessante para nós e ser uma cidade de oportunidades. E também não se deixem demasiadamente conquistar. Mais uma vez, também há 4 anos se falava em quê? Lembram-se que havia quem dissesse é preciso repopular a cidade e trazer para cá não sei quantas mil pessoas. Mas agora algumas dessas mesmas pessoas estão preocupadas com os turistas, que é curioso. Mas eu devo dizer uma coisa, naturalmente eu gosto muito que as pessoas queiram viver para o Porto, porque houve anos em que as pessoas não queriam. As pessoas nas décadas passadas saíram do Porto, não foram expulsas, saíram muitas delas por sua vontade. Hoje é bom que queiram voltar. Mas a ideia de que nós vamos repopular subitamente a cidade com uma classe média que não sabemos muito bem onde vamos encontrar, francamente, sabem o que eu quero? Eu quero é manter o nível e a qualidade de vida da nossa classe média, dando-lhes condições através de políticas para a habitação, mas também para a saúde, para a educação, como tem sido feito.
E quero também que aqueles que queiram no limiar da pobreza ou aqueles que vêm de famílias pobres possam no futuro ser classe média. Isso é que é gostar dos portuenses. Teremos nós agora dúvidas sobre a nossa capacidade? Nós não temos dúvidas. As pessoas do Porto sabem. O Porto sempre foi uma cidade com imensa mobilidade social. Imensa. A alguns a vida correu bem, nasceram pobres e ficaram ricos. E outros aconteceu-lhe o contrário. É assim a vida. Mas o Porto é uma cidade, sempre foi uma cidade de oportunidades. E aquilo que nós temos que garantir é exatamente isso. É garantir que o elevador social continue a funcionar. Isso é a base de qualquer sociedade. Através do mérito, mas também através de políticas que permitem que o mérito seja reconhecido. É isso que nós temos que fazer. Todo o resto, minhas amigas e meus amigos, é o costumado discurso demagógico de dizer há um problema com a habitação social, 300 milhões. E então agora há um problema com a habitação para a classe média, 500 milhões. Há um problema com os transportes, 800 milhões. E de onde? Pois o que é que nós vemos? Ou essas promessas não são cumpridas, aí não tem grande problema, a não ser afasta as pessoas da política, ou são cumpridas e as cidades vão à falência. Isso nós não queremos. Isso pode-vos garantir que nós não faremos. Por isso, minhas queridas amigas e meus amigos, nós queremos ganhar as eleições. E ganhar as eleições representa ganhar todas as eleições em que estamos envolvidos no dia 1 de outubro. Para a Câmara, para a Assembleia Municipal e para as freguesias. Isso é um esforço que vai impor um trabalho. Eu sei que das pessoas que aqui estão, arrisco-me a dizer que 90 e muitos por cento já decidiram em quem vão votar. Não sei se vão votar em mim, mas decidiram que vão votar, em quem vão votar. Mas o que é importante? É importante perceber que nada está a ganho se as pessoas não forem votar. Nós precisamos muito de convencer as pessoas que até ao dia 1 de outubro, ao abrir das urnas, nós estamos, sabem como? Absolutamente empatados. Se as pessoas não acreditarem nisso, nós corremos o risco de ter uma surpresa desagradável. Porque, como eu disse na apresentação da nossa candidatura, os maus políticos são normalmente escolhidos por bons cidadãos que não vão votar. E, portanto, nós temos mesmo que fazer este apelo às pessoas, temos que nos mobilizar, temos que andar por aí estas 2 semanas para convencer as pessoas, não apenas que temos uma ideia para a cidade. Tem sido difícil nos debates, desculpem, é difícil de facto, peço-vos desculpa, eu bem tento, mas é difícil, mas nós temos ideias para a cidade, que nós sabemos gerir o sucesso e não queremos o insucesso. Para tentar resolver os pequenos problemas do sucesso, temos que explicar isto às pessoas com muito cuidado. E temos, acima de tudo, que convencer as pessoas que para nós é importante ganhar estas novas eleições e estas 9 eleições. E, se possível, com as condições de governabilidade, já que os outros já se deram ao trabalho de dizer que querem a ingovernabilidade, assim como último recurso. Como último recurso dizem, bem, nós não queremos participar em nada. Lembrem-se, nós estes 4 anos conseguimos a governabilidade através de acordos. Mas também, quando chegou à altura, as coisas não começaram a não correr muito bem, como aliás ainda agora o Nuno assinalou. É evidente que se pode governar sem maioria, nós governámos-la nos últimos meses, desde maio. Se calhar podem dizer, não se notou muito. Mas não se notou porque nós tínhamos, por exemplo, na Assembleia Municipal, um conjunto de cidadãos absolutamente excepcionais. Tínhamos desde logo na variação Ricardo Valente, eleito nas listas do PSD, ainda antes de tudo isto, convidei pelo mérito que ele demonstrou para assumir a pasta da economia. Isso foi um ato de coragem da parte dele e um ato de um verdadeiro portuense que diz, eu acredito que é preciso fazer isto pela cidade. Eu fui eleito pela cidade. E também, portanto, umas palmas ali para o Ricardo, até porque foi insultado por causa disso. E mal. Mas também uma Assembleia Municipal em que havia pessoas verdadeiramente excepcionais. O Luís Artur, um caso líder da oposição, e que, no entanto, sempre, em cada momento, punha à frente de tudo as suas profundas convicções sobre o que era bom e mau para a cidade, independentemente dos nossos debates, muitas vezes muito duros na Assembleia Municipal. Ou o Dr. Francisco Assis, ainda recentemente. E, portanto, nós não temos a certeza que isso vai ser assim. Por isso, já agora, preferíamos que fossem os nossos, a poder decidir sozinhos aquilo que nós
vos estamos a prometer, até porque sabem uma coisa, nós nunca prometemos muito, há 4 anos não prometemos muito, desta vez também não prometemos muito, prometemos são as boas contas, o que prometemos é a sustentabilidade, o que prometemos é que vamos continuar com a cultura, com a coesão social, o que prometemos é que sabemos gerir a cidade de tal maneira que a economia cresça, porque ela não cresce à conta da Câmara, como sabem, é uma ideia, só nos países marxistas é que isso acontece, aqui não acontece. E depois não se esqueçam de uma coisa, connosco a cidade tem uma voz, nós não precisamos de controlar a área metropolitana, nós não precisamos de coisas nenhumas, connosco a cidade tem uma voz, teve uma voz durante este tempo. E essa voz fez-se sentir muitas vezes. Nunca encontrarão em mim candidato a ser o mais popular nas capas de jornais de Lisboa, mas encontrarão sempre alguém que vai fazer exigências em nome do Porto e essas exigências muitas vezes têm tido resultados. Isso podem ter a certeza absoluta. E é por isso, minhas queridas amigas e meus amigos, agora já com algum frio suponho, vos agradeço muito a vossa presença, que vos recordo que nós no dia 1, antes de pensarmos, não podemos festejar antes da festa, ainda temos muito que trabalhar, dia 1, oxalá, tudo há de correr bem, se Deus quiser, mas para isso precisamos de convencer as pessoas de que nós merecemos continuar mais 4 anos, que nós precisamos de tempo para acabar aquilo que estamos a fazer e para dar continuidade ao que estávamos a fazer, e que as pessoas têm que ir votar, porque votar vale a pena. Eu acho que nós há 4 anos demonstramos às pessoas que foram votar que valeu a pena e temos que as persuadir que este ano também vale a pena. E agora, se vocês achassem bem, devíamos ir ali ao Homem do Leme tirar uma fotografia. Eu vou-vos dizer porquê, independente de tirarmos uma, porque há 4 anos uma das fotografias mais surpreendentes da campanha foi no Homem do Leme. Nós já tiramos uma, mas hoje estamos muito mais. Acho que devíamos ir lá tirar uma fotografia se não for muito inconveniente. Muito obrigado. Sentido, com a nossa força, o nosso partido é o nosso partido.